Está no ar o primeiro IARIcast. Estamos aqui para discutir um tema bastante relevante, que é o caminho para a sustentabilidade industrial. Prazer, meu nome é Diego Parrilla e estamos aqui, não poderia ser diferente, se não trazer a essa mesa para discutir um tema tão relevante, senão eles. Os ícones deste país em eficiência energética em sistemas de ar comprimido. Vou passar a palavra para que eles possam se apresentar. Um prazer enorme receber vocês aqui, uma satisfação poder dividir esse momento com vocês. Tenho certeza que vou aprender muito e espero que todo mundo que esteja nos assistindo tenha essa mesma percepção. Obrigado. Muito obrigado. É isso aí. Bom, pessoal, eu me chamo Thiago de Freitas, né? Trabalho com ar comprimido aí desde 2004, né? O ano que eu nasci. É verdade, olha só. Não. Então, em 2004 eu tive a experiência aí trabalhando com manutenção de compressores. Foi como eu comecei essa vivência, né? Com ar comprimido. Né? Em 2011, que foi o ano de nascimento da IARI, a gente fez vendo a necessidade do mercado, né? Pedindo instalações de ar comprimido, infras de redes de ar comprimido. Então, a gente desenvolveu a empresa ali em 2011 com esse objetivo, né? Para trabalhar, para ajudar os clientes com essa dor, que era resolver problemas de sistemas de redes de ar e fazer instalações, projetos novos, enfim, toda essa gama de produtos e serviços, né? Em 2016 eu tive a honra de conhecer esse cara aqui do meu lado numa feira, né, Lucas? E aí a gente teve os primeiros contatos para fazer a junção e a formação da IARI como ela é hoje. É isso. Então, se apresenta aí, meu amigo. Bom, vamos lá. Meu nome é Lucas Tordin, sou o responsável comercial hoje pela IARI. Também venho do ar comprimido, talvez um pouco diferente do Thiago. Eu comecei no Senai, em 2002, mais ou menos, tive o primeiro contato, não tive mais. E aí tive a oportunidade de trabalhar numa empresa, uma multinacional, uma das principais multinacionais fabricantes de produtos para ar comprimido do mundo, em 2012. Então, de 2012 até 2016 fiquei nessa empresa e aí numa feira conheci o Thiago, eu já estava com a ideia de empreender, de ter outros caminhos dentro da minha jornada. E aí, 2016, conheci o Thiago, entendi o que ele fazia, falei, pô, Thiago, legal, eu acho que eu consigo te ajudar em algumas coisas. E foi aí que começou. Então, comecei a trazer alguns projetos para o Thiago em redes de ar comprimido. Então, em sistemas de ar comprimido, ali foi a primeira demanda. A gente começou a se conhecer e a gente entendeu que a gente se complementava dentro da IARI, já nesse novo segmento. Então, eu tinha um conhecimento mais apurado dentro da parte de máquinas, né? Dentro da parte do chão de fábrica, mas do ponto de consumo. Do ponto de consumo. Né? Os componentes pneumáticos. E o Thiago ali dominava geração e distribuição. Pô, legal. Eu brincava que a gente ia até a válvula. Eu ia até a válvula, né? Até o registro, né? Do compressor, a distribuição até o registro. E dali em diante é o Lucas que tocava, né? Toca até hoje, né? Então a gente entendeu que ali poderia ser algo diferente. E aí, dentro desses processos, a gente ainda não tinha iniciado a IARI no formato atual. A gente começou a conversar e o Thiago já levantou, olha, realmente está tendo algumas demandas para eficiência energética, para redução de custo. Naquele momento, se falava muito em redução de custo e o cara não poderia parar a produção dele, não poderia ter problemas desse tipo. Eu falei, pô, Thiago, legal, me interesso por isso. Acho que a gente pode fazer alguma coisa. Nisso, na época ali, a gente fez um plano de negócio, até numa padaria. Sim, exatamente. Foi. Comendo um misto quente. Foi, exatamente isso. A gente sentou numa padaria, pô, é isso aqui, beleza. Nesse ano eu falei, Thiago, beleza, eu vou para Hannover, então, na feira. Na Alemanha. Detalhe, a gente sabia qual era a demanda. A gente não fazia a menor ideia do que a gente ia fazer. Conhecemos os instrumentos, né? Já tinha tido esse acesso em outras feiras, né? Os instrumentos de qualidade que tinha no mercado para isso. E aí conciliou. Ele falou, cara, vou para Hannover. Eu falei, então você vai, vamos tentar ir no stand desses caras em Hannover, né? E vamos tentar trazer esses equipamentos para o Brasil, né, cara? Porque a demanda estava grande. Dá para falar que a IARI, então, foi disruptiva nesse mercado, apesar de trazendo essas novas tecnologias?
Olha, eu acredito que sim. Tinha já empresas que faziam o que a gente faz, mas não com o escopo completo como a gente atende e com os instrumentos que a gente utilizou. Porque o que a gente quis trazer, né, que a gente trouxe, na verdade, em 2017, que a gente conseguiu fechar isso, a gente trouxe os equipamentos que era o único no Brasil, né? E tanto é verdade que a gente hoje, né, esse fornecedor nos solicitou para que fôssemos parceiros dele, inclusive comercialmente aqui no Brasil. Ele tem uma gratidão muito grande, né, o Antônio da CS. Então ele realmente valorizou, porque ninguém tinha aqui, era um instrumento que o pessoal enxergava. Desconhecido. Não, e era muito caro. Ele tinha até na linha de produto deles coisas mais baratas. Uhum. Então o pessoal aqui no Brasil investia no mais baratinho para poder fazer o trabalho, só que não dava a precisão e a qualidade que os produtos que a gente foi buscar, né, dava. Tanto é que acho que hoje a gente, com relação a instrumentos no Brasil, acho que está mais bem preparado aí para atender a demanda né, das indústrias aqui. Realmente esse é um ponto interessante, porque a Yari, ela nasceu e hoje ela é muito forte em serviços. A gente está migrando também para produtos, então esse é uma desejo, mas é uma solicitação inclusive da CS. Então ela nos pediu a ajuda justamente para que a gente pudesse atender também uma demanda de produtos. Como a gente conhece tecnicamente a fundo os produtos e a tecnologia que eles utilizam, para nós seria algo muito, muito importante, né? Também entrar com produto, que é o próximo passo, é o projeto. Eu acho também que os clientes, a gente fazendo algum trabalho, o cliente ele vê ali aqueles instrumentos, fala, e se eu quiser deixar isso fixo? Então você tem Tô impactado. Eu gostei de ter acesso a essas informações e tal. Né? Até um cliente falou, cara, isso aqui, você não entende como isso é rico para mim, essas informações. Eu falei, não, eu tenho certeza, eu entendo. É por isso que eu forneço isso aí, né? Então, é interessante, tem a demanda, porque você tem, como eu comentei, tem instrumentos que te dão informações não tão precisas, né? E eu acho que quanto mais preciso, né, você consegue ser mais assertivo também na solução de problemas, né? Perfeito. Tinha uma ideia, tinham os produtos de qualidade, e como é que foi iniciar essa trajetória em campo, né? Conta um pouco dessa jornada. Olha, eu vou te falar, a gente tem aqui na mesa, né, um cara que ele é muito bom de vendas. Então, o Lucas realmente, inclusive, foi um dos atributos. Quando eu conheci ele, eu falei, cara, comercialmente esse cara é perfeito. Assim. Então, a gente firmou a parceria e fechamos a sociedade, formamos a sociedade. E ele tem esse potencial. Cara, uma qualidade dele muito boa mesmo. Eu sou suspeito para falar também e endosso suas palavras, viu? E realmente é diferenciado. E cara, o que aconteceu? A gente teve a ideia, teve o plano. E falou, legal, vamos comprar esse equipamento, vamos. Aí ele falou assim, cara, arrumei uma visita num cliente em Vinhedo, vamos lá apresentar a Yari. E essa foi a nossa experiência. Não, mas detalhe, vamos só um passo atrás. A Yari não chamava Yari ainda. Ah, verdade. Não tinha nome. Não tinha nome. E aí, não tinha material, não tinha. Ele foi na gráfica rápida, imprimiu uns cartões com o nome E4AC. E4AC? Esse foi o primeiro Essa nome. História é desconhecida. Não. Porque éramos em 4 na época. Aí eu falei, 4, né? 4 engenheiros. Bom, 4 engenheiros em ar comprimido. Aí E4AC, cara, só pra ter mas nome. Mas não tinha registro, não tinha nada. Eu tinha um cartão. Que ele fez na gráfica rápida. Antes de ir na 10 visita. pra cada um. Eu devo ter isso. Esse foi o primeiro. Não tinha nenhum material para apresentar para o cliente, nenhum relatório. A gente não tinha absolutamente nada. A gente tinha uma boa idea. Uma excelente ideia. E a ideia estava consolidada, pelo menos. E a gente sabia como vender. Isso. Fomos no cliente. Não, ele sabia como vender. Eu sabia entregar, mas como vender? Eu falei, vamos vender um sonho pro cara. Eu não sou tão bom assim, mas vamos lá. Chegamos no cliente, que foi hoje, para nós, a maior referência de clientes. Porque graças a esse cliente, essa primeira abordagem, a Yari, ela nasceu, ela se transformou numa empresa
com uma riqueza de detalhes muito grande, porque ele foi muito Ele levou o nível. detalhista, né? Ele Muito levou o detalhista. nível. Logo de partida, ele levou o nível. Então a gente teve que entregar algo muito mais do que ele, inclusive, contratou. E é mais ou menos da forma que a gente trabalha. Mas aí eu fui na empresa, apresentei para ele uma ideia, somente no verbal com o cartão E4AC. E4AC. Era as informações que eu tinha na Tinha um época. folheto digital, talvez? Não- que não tinha. do Eu mostrei no PA500. celular. Isso, mostrou no celular. No celular. É isso aqui, esse aqui é o aparelho. Mas o aparelho... Tá no né, realmente eu não... vai ficar 60 dias lá, que era o trâmite de importação. O cliente, beleza. Aí o Thiago... Aí, bom, enfim. Aí conversamos com o cliente realmente ele gostou, ele entendeu que aquilo era o momento dele e colocou o pedido de compra, pedido número 1. Aí eu falei, bom, Thiago, eu acho bem importante a gente importar o equipamento para fazer o serviço agora. E aí Bom, começou. E aí começou. E aí, assim, contando também a primeira experiência, a gente estudou demais os equipamentos. Eu tinha visto o equipamento na Alemanha, então a gente estava muito confortável. E convicto, né? Não, muito. A gente sabia que a gente ia resolver um problema muito sério. Porém, a teoria da prática ali do chão de fábrica diferença é gigante. Nossa. E aí a gente pegou o equipamento extremamente caro, muito sensível. Tiagão, bora lá fazer o trabalho. Nós dois, vamos entender como que funciona. Vocês mesmo que foram a campo. Claro. Pô, firme e forte. Muito. Roupa Muitas de vezes. guerra. Não foi só Essa não. temos vários cases para contar de situações que a gente foi para campo. Aí chegamos lá no cliente, colocamos o equipamento, ele é um detector, enfim. O Thiago foi o primeiro a colocar. Por favor, Thiago, qual foi a experiência? Eu coloquei, regulei lá o preço lá, tal. Falei, vamos começar a escanear a fábrica. Pô, eu andava com o sensor, cara, eu olhava, falei, Lucão, não tá funcionando isso não, cara. Tem alguma coisa errada aqui, porque não consigo achar nada, não é possível que não tem vazamento aqui. O negócio tão sensível desse. Falei, cara, não tô conseguindo. Aí passei pro Lucas, aí ele colocou também equipamento e cara, não funciona o negócio. Falei, puta. Não, vamos pra outro lugar. Né? Vamos pra outro lugar. Vamos pra um lugar mais silencioso e tal. E aí foi com ele que ele começou, olha aqui, ele começou a perceber a sensibilidade e tal, começou a saber como, né, configurar o equipamento. Por mais que a gente tivesse visto, na prática é diferente. Com certeza. E aí foi o primeiro. Um trabalho que era para levar 1 dia e meio, a gente levou 4 para fazer, porque a gente queria deixar algo muito bem feito. Então a gente foi final de semana, a gente deixou para nós foi um trabalho referência, e a referência começou desde o primeiro. Então, ali a gente foi uma experiência bastante significativa para o processo da IARI. Eu imagino que todos aqui que estão nos acompanhando devem ter ficado com uma curiosidade, né? E faturou como E4AC esse primeiro pedido? Na época, na verdade, o CNPJ que foi do Lucas, né? O Tordinho em Representações. Ele tinha tem até hoje um Tordinho em Representações e foi pelo CNPJ dele, que não tem nada a ver com o E4AC. Que era não tinha como faturar, a gente não tinha o CNPJ correto ainda. Por mais que a empresa nasceu em 2011, o CNPJ e toda a história de 2011, nessa transição de 2016 para 2017, a gente segurou um pouco para fazer alteração. E a gente vendeu. Não, e era análise ainda se a gente abrir uma empresa do zero. Uhum. Era uma possibilidade. Que aí a gente talvez nem faria, né? O modelo de negócio atual. Isso, cara, ia segregar. Mas no final das contas eu falei, cara, a empresa tá aberta. Vamos só mudar a razão social e tal, o quadro societário. Uhum. Né? No final os outros 2 sócios deixaram o negócio, ficou só eu e o Lucas. E aí a gente refez o quadro societário e transformamos a IARI hoje no que é a razão social similar aí com o nome Fantasia, né? Parceria de sucesso, perdura aí. Boa, com certeza tem muito potencial. Longa. É isso mesmo. Bom, seguindo aqui, avançando aqui, o que eu queria entender da IARI, vocês fizeram esse primeiro trabalho, foram entendendo o que o mercado pedia e qual é a importância do ar comprimido hoje nas indústrias? Para a gente entender, né, de que maneira a IARI, de forma relevante dentro desse mercado, ela abrange e atua. Como é que é o ar comprimido hoje dentro das indústrias? Bom, Diego, é difícil a gente imaginar uma indústria hoje que não utilize ar comprimido, né? Pode ser que tenha, né? Mas é uma minoria, né? A grande maioria usa. E o ar comprimido, ele, apesar de ser uma energia cara, custosa, né? Os equipamentos pneumáticos, eles têm uma manutenção relativamente barata, né? Então, você imagina, você substituir tudo que é pneumático numa indústria por uma coisa elétrica, ia ter um custo muito elevado em infra,
poder levar cabeamento e tal, às vezes, né? Você nem teria energia suficiente para tudo isso, né? E imagina dar uma manutenção num cilindro elétrico, né? Pô, não é só gachetas, né? Não é só vedações simples. Então, você acaba tendo um custo muito elevado. Então, o ar comprimido entra para suprir essa... Para suprir essa que realmente funciona bem, né? Então, você tem respostas rápidas, né? Você consegue ter uma boa precisão pneumática. Quando exige algo muito preciso, né? Você ainda pode trabalhar com ferramentas elétricas, né? Consegue uma precisão maior em alguns casos. Mas, no geral, né, tem indústria de processo, têxteis, por exemplo. Você não tem como não funcionar sem ar comprimido. Né? Até Ares precisa de ar comprimido. Então, tá aí, toda a indústria tem. Então, se você... e é uma energia custosa. Né? Se você desperdiça isso, gasta de forma errada, isso vai te gerar um custo, né, energético elevado no final das contas, custos produtivos, enfim, vários outros custos envolvidos aí. Adicionais, né? Então, é imprescindível um uso com responsabilidade do ar comprimido. Eu até escutei uma frase recente que é: o ar é barato, mas o ar comprimido tem um valor bastante agregado. O valor agregado dele é bastante alto. Então, a gente tomar cuidado com o ar comprimido é extremamente importante, né? Exatamente. A gente pode ver também que a gente consegue observar, o pessoal não dá muito valor, né, para vazamento, esse tipo de coisa. Porque, o que acontece se vazar um ar comprimido aqui? É limpo, né? É um ar... Cara, se fosse amônia, tinha uns 3 caídos pro chão ali. Não é o caso, né? Então, eu costumo falar, cara, se você não mostrar o quanto custa, né, se não doer no bolso, né, do próprio operador, né? Sim. O dono sabe, né? A engenharia, no geral, ele sabe o custo daquilo, né? O pessoal de utilidades, principalmente, que tem que fornecer o ar para a planta. Mas o operador, muitas vezes, não tem noção, né? A gente vê alguns casos bem bacanas, assim. Um deles é a vassoura pneumática. Vai varrer, né? Varre a fábrica usando ar comprimido, isso é uma coisa bem comum. O outro, ventilador pneumático. Esse é sensacional, porque além de prejudicar a saúde, você ainda está tendo um gasto significativo de ar comprimido. Então, a gente realmente, de uma forma irresponsável, fora vazamentos ou fora dimensionamento, a gente ainda encontra outros casos que faltam uma consciência, uma conscientização, né? Inclusive, é um trabalho que a gente até faz, tentar dar alguns treinamentos para a equipe operacional. Né? Eu fiz isso, acho que em 2016, 2017. A gente fez um trabalho de conscientização, né, para um grupo grande aí em uma empresa que faz beneficiamento de grãos. Foi para tentar conscientizar o operador, né, o usuário. Então, a gente faz uma apresentação, um dia de treinamento aí. Então, é uma forma da gente ajudar também aí a conscientizar a galera. Para corroborar o que vocês estão discutindo assim, me veio na memória uma visita que nós fizemos uma vez e tinha um técnico de manutenção, que era o único, né, na planta, e a gente passando com o detector e identificando em uma rápida passagem, assim, diversos vazamentos. E ele só anotando qual que é esse valor mesmo, e esse valor aqui. Rapidamente, a gente colheu um déficit, né, de oportunidade de aproximadamente 10 mil. E ele anotando. Ele, mas por que você está anotando todos esses vazamentos e valores e sendo tão detalhista, né? Não, porque depois que eu for para a reunião com os operadores lá, eu vou falar para eles. Tá vendo por que você não é promovido? Tá no seu nariz. Uma possibilidade. Tá no seu nariz a oportunidade de economia que você poderia apresentar, alertar a empresa né? E não faz, né? Mas na hora de criticar e pedir o aumento, você é o primeiro da fila, né? Então, e eu achei muito legal esse posicionamento desse técnico, que é raro a gente encontrar, né? Raro. Raríssimo, né? Mas e aí até pegando o gancho, né, do ar comprimido nas empresas, como o Thiago comentou, difícil imaginar uma empresa que tenha processo produtivo não utilizar ar comprimido. Então, realmente é algo que a gente olha com bastante cuidado. E até na visita a gente recebeu o Andrés aqui, que é o responsável por atender a América Latina recentemente. Ele falou, bom, o Brasil tem uma coisa que é um pouco diferente dos outros países. Vocês
tem uma tendência de começar todo o processo pela detecção de vazamento. Mas isso é pelo fato de que na detecção de vazamento é onde a gente consegue mostrar a dor real do cliente. Um pouco diferente de outros países que se inicia pelo monitoramento ou para entender um pouco mais. Com o nosso detector, a gente vai no cliente, cada vazamento que a gente passa, a gente fala na hora, olha, esse vazamento te custa por ano R$ 1.250, é uma conexão reta de um quarto 10 que custa R$ 20. Então, por isso que a detecção de vazamento, aqui, pelo menos aqui no Brasil e dentro da Yari, acaba sendo o que a gente consegue apresentar um caso real na hora, de uma forma extremamente dinâmica, para que o cliente já entenda o potencial que ele tem ali de redução e do que ele poderia economizar dentro do processo. Aproveitando o ensejo, então, do tema detecção, imagino que esse seja um dos serviços da Yari. Perfeito. Né? Mas, então, que dores a Yari resolve? O que vamos abordar aqui, até para que todos conheçam, que dores a Yari... Escopo completo. Escopo completo. Eu fiquei curioso. Então, vamos lá. Vamos começar, né, como na Europa, né, como eles começam lá. Como deveria ser? Isso, como deveria ser. Segundo o André, a gente começa pelo final, né? Então vamos iniciar pelo padrão europeu aí, padrão FIFA. Padrão FIFA. Isso. A gente inicia o trabalho todo, né, entendendo quem fornece o ar para a planta, que são os compressores. Então a análise é na sala de compressores. Então ali a gente consegue fazer alguns trabalhos, né? Quer fazer um parênteses aqui? Quanto Vamos. Tempo que você mexe com compressores, Thiago? Desde 2004. 2004. Isso. Sou ruim de conta, mas são quase 20 anos. Isso, ano que vem completo 20 anos. 20 anos. Isso. Acho que você tem alguma coisa para ensinar. Conheço um pouco. Conheço um pouquinho. Conhece um pouco. Isso. Né? Mas o trabalho começa ali. Ali, e a gente faz uma análise, né? A gente gosta de chamar de análise de perfil por potência, né? Que é uma análise de consumo energético dos compressores. E, além disso, uma análise de perfil por vazão, né? Que a gente coloca medidores de vazão, né? De alta precisão, para entender o que os compressores, né, estão entregando para a planta e o quanto de energia esses caras estão consumindo. Uhum. Então, essa é uma análise inicial. Além disso, a gente faz um controle, monitoramento da pressão da linha, né? Que é muito importante. Quando a gente fala em pressão, né? Imagina que o compressor, o que essa máquina faz? Ela pega o ar que a gente respira, né? Pressão atmosférica, e eleva isso a determinada pressão para entregar para a planta. Uhum. Então, quanto maior a pressão que ele precisa entregar, mais trabalho ele tem que fazer, mais energia ele vai gastar. Então, é importante a gente sempre focar nisso, né? Trabalhar para entender, você precisa de tudo isso de pressão? Então, essa é uma análise que a gente faz também, né? Então, análise de perfil. E aí até pegando a análise de perfil, só complementando, sim, por favor. 2 pontos, né? Na análise de perfil, a gente tem duas modalidades. Ou a gente deixa por 7 dias, para a gente entender uma dinâmica de uma semana, extrapola esses dados para o ano, para entender como que seria o comportamento durante um ano. Perfeito. Ou a gente consegue fazer esse monitoramento contínuo também. Full. Então, que é o monitoramento, a gente tem algumas soluções para isso, para monitorar compressores, pressão, vazão de uma forma contínua 100% do tempo. Ou seja, em qualquer momento, o cliente consegue saber o quanto ele está gastando, o quanto ele está consumindo, enfim, todas essas consegue informações. Monitorar, entender se aumentou, se caiu, né? Enfim, e é uma tendência, inclusive, né? Cada vez maior de ter esse tipo de serviço aqui, né? Então, esse seria o Yari Viewer. A gente tem 2 soluções para ele. Duas soluções. O Yari Viewer, a gente entende que é uma solução que ela é mais customizada. Uhum. Então, se o cara quer uma coisa mais customizada, que a gente não consiga atender com o escopo completo da CS, por exemplo, cara, vamos colocar o Yari Viewer para poder atender esse cara nessa customização. Entendeu? Perfeito. Mas, bom, feita essa análise aqui, a gente tem depois os compressores, tem o tratamento do ar. Então, a gente consegue analisar qual que é a qualidade desse tratamento, né? Então, esse secador, ele tá coerente, ele tá funcionando direito? Ele tá te entregando aquilo, né, que o fornecedor fala que ele entrega? Então, a gente consegue mensurar isso. Os filtros estão filtrando isso? Então, a gente consegue fazer uma análise que a gente chama de análise da qualidade do ar. Então, eu consigo ver o ponto de orvalho, só, pura e simplesmente, para saber se o secador está funcionando, ou fazer uma análise da qualidade do ar, para aprofundar, para entregar para o cliente qual que é a classificação do ar comprimido dele, né? Uhum. Bom, então dentro da sala de compressores basicamente é isso, né? Aí passando para dentro da planta, a gente consegue ajudá-los
no monitoramento de vazão e pressão por ponto de consumo, por ramificação, ou seja, a fábrica, vamos supor, tem muitos clientes nossos que tem uma central de compressores que atendem várias unidades de negócio deles. Cada unidade de negócio tem seu centro de custos. Uhum. Então, eles têm seus... a energia elétrica hoje já é dividida, porém o compressor, o ar comprimido... É para geral. Divide igual, de forma igualitária. Olha, a central de utilidades gastou X reais para gerar o ar comprimido. Divide por 4, por exemplo. Uhum. Então, não é justo. Muitas vezes... Um consome mais que o Isso, outro. e você não consegue precificar isso no produto. Então, a gente consegue apresentar algumas soluções, que é colocar medidores de vazão dedicados para cada Centro de custo, ponto de o consumo. acumulado foi X aqui foi 2X, aqui foi... Né? Então, ele consegue fazer essa divisão de forma mais justa, né? mais correta. Então, a gente consegue ajudá-los assim, né? Ou na máquina, medição de vazão de máquina, né? Pô, eu não sei quanto consome esse equipamento. E é muito importante que eu vou colocar mais 10, pra saber o que vai acontecer na fábrica. A gente tem um serviço de ir lá e né, fazer essa medição de vazão. E o que é o nosso carro-chefe, hoje, detecção de vazamentos, né? Que a gente tem aquele instrumento que a gente comentou um pouquinho mais cedo, né? A parte de as-built, né? Que o Lucas adora. As-built é uma... Vou contar um caso aqui. Não, mas assim, a detecção de vazamento realmente hoje é o nosso carro-chefe. Então, dentro do processo, como que a gente faz? A gente corre a planta inteira, da sala de compressor até todos os pontos de consumo, inclusive a rede. Então, o equipamento ele pega até 12 metros de altura. E aí, dentro desse processo, a gente identifica todos os vazamentos com uma tag vermelha, uma tag em PVC, justamente porque tem clientes que ou vai deixar o tempo, ou tem um processo de limpeza. Então, a gente coloca uma tag específica para que não haja problema em relação a isso. E aí fica aquela árvore de Natal vermelha justamente para incomodar, para que as pessoas que passem ali entendam que ali tem um ponto, tem um problema e tem um ponto a ser corrigido. Então, dentro desse processo de detecção de vazamento, a gente gera uma lista, a gente gera 2 gráficos. Então, o primeiro gráfico e as primeiras informações é baseado na ISO 50001, que é uma ISO específica para a eficiência energética. Então, a gente já entrega esse relatório e aí a gente pega todos esses dados e trata esses dados, para que a gente consiga apresentar, por exemplo, qual máquina teve maior problema, qual setor, que componentes, exatamente. Então, no detalhe. Então, isso a gente entrega para o cliente, com payback. Isso. Então, se você está gastando nesse vazamento R$1.000, para consertar esse vazamento custa R$200, então o payback é de 800, enfim, a gente coloca o tempo de payback. É assim que a gente entrega essa informação. E aí, dentro desse trabalho, a gente também, hoje a gente entende que as empresas cada vez mais estão com uma mão de obra enxuta. Uhum. E a gente também entra no processo de correção. Então, incrível. A gente identifica o vazamento, entrega o relatório e também a gente sempre fecha por etapas na transparência. E entende o que o cliente quer, né? Qual é o nível de atendimento e de informação que ele precisa. Se ele tem mão de obra interna, a gente ajuda e auxilia 100% do tempo a ele fazer a alteração. Caso ele não tenha, a gente também entra com a nossa equipe. Isso é uma demanda que vem crescendo muito aí nos últimos tempos, né? Então, essa é a detecção de vazamento. E o mais bacana da detecção é na hora. Então, a gente identifica e sabe o valor na hora. Esse é o ponto mais... Ponto alto do... Exatamente, é um ponto alto do processo. E ele consegue ter esse retorno imediato, né? Vou contar 2 cases aqui muito rápido. Um case, a gente foi numa empresa que ela solicitou um trabalho bastante diferenciado para nós. E esse foi o primeiro que a gente fez nesse modelo. Minha planta só para aos domingos. Eu quero que você venha com uma equipe para identificar e uma equipe para corrigir material. Juntos. E a gente falou, mas a gente não sabe o que a gente vai identificar. Não tem problema. Traz mais materiais. Traz incomodato, um monte de peças, conexões. O que não der para trocar, você troca na semana que vem. A gente vai fechar 4 domingos com vocês. A gente falou, bom, bora. Desafio aceito. E4, não sei lá. Não, isso aí já é diário, E4AC, E4AC. Esse daí, esse já era o formato, a gente já estava muito maduro. Muito estruturado, a gente já tinha equipe, já conseguia fazer correção. E aí, dentro desse processo, qual que era o bacana? Ele tinha um supervisório.
dentro do processo Isso. para acompanhar, Pra monitorar. monitorar o ar comprimido. Dele mesmo. Dele mesmo. Isso. Isso era já dentro do sistema dele. Então a gente foi identificando e corrigindo, e ele conseguia na hora, olha o meu gráfico. E a gente conseguia acessar o gráfico na hora que Então, que cara, tava tendo sei lá, retorno. ele gastou 10 falando em valores hipotéticos, 10 no domingo, e a gente levava uma economia de 50. Nossa. Então, cada domingo era isso. Ele pagava 10 e a gente economizava 50. Então, foram 4 domingos assim, e ele viu na hora. Não foi uma coisa que a gente mostrou com as O gráfico dele é ferramentas assim. e o consumo caindo. A gente entrou com uma equipe grande ali para conseguir Sim. fazer todo o trabalho em tempo recorde, porque era só os domingos. Mas esse é um caso de Muito bacana. bem diferente de correção e identificação ao mesmo tempo e a gente atuando. Bom, então aí a gente tem toda a parte de detecção de vazamento. Isso. E aí o Thiago começou do as-built. Qual que é a importância do as-built? Até se você quiser comentar, Thiago, porque realmente a gente vai nas empresas hoje e é muito comum as empresas crescerem e o ar comprimido e a rede, ela não ser algo que eles olham, planejam. Não planejam, né? Pô, você pega Parque Fabril do Brasil, é um Parque Fabril antigo, né? Com exceção das fábricas, né? Mas você pegar indústrias... No geral, né? No geral, são antigas. Então, você imagina, o cara começou ali com, sei lá, 2 compressores, era um negócio pequeno, ele comprou o terreno do lado, construiu um barracão, colocou um compressor a mais, puxou um cano. E aí o cara vai fazendo aquele famoso puxadinho. Então, e muitas vezes quando a pessoa entra um gestor que tem uma visão mais focada em eficiência, ele fala, cara, eu preciso entender minha rede. Eu não sei. Eu não faço nem ideia. Ali falta ar às vezes, mas não sei porquê. Então, aí a gente consegue fazer esse trabalho de análise da rede. A gente redesenha toda a rede de ar e depois desse desenho, que a ideia aí não é apresentar um projeto para o cara, é uma análise mesmo do as-built. Então a gente faz um isométrico de toda a tubulação e faz um relatório para o cara, mostrando todos os gaps, todas as oportunidades que tem, né? E os planos de ação. Fala por aí, você tem esses problemas aqui. Eu recomendo que você inicie por esse ponto aqui. Aqui você vai solucionar esse problema, você já vai resolver tantos, né? Então a gente consegue fazer uma análise bem profunda da rede, que é um dos outros trabalhos. E o outro trabalho que foi como começou a Yari lá atrás, que é a parte de projetos, né? De novos projetos ou projetos de readequação e instalações propriamente dito. Né? Hoje a gente tem uma equipe, né? Algumas equipes na verdade, de montagem de redes de ar comprimido do zero. Né? Faz projetos turnkey, enfim. A gente já consegue atender. Para a parte de ar comprimido hoje, a gente consegue sanar todas as dores dos clientes. Né? Então, a gente consegue apresentar propostas ou soluções para todas as dores. Acho que discorremos, mas acho que ficou alguns pontos aqui que a gente pode abordar melhor. Certo. Até para vocês contarem aqui alguns cases. Você citou que tudo deveria começar na sala de compressores. Sim. Né? Como deveria ser, né? O padrão FIFA. E aí você falou da redução da pressão que acontece ali. Tem algum caso emblemático que aconteceu que na sala de compressores já identifica-se grandes oportunidades e que consiga trazer uma economia significativa para o cliente? Bastante, né? Acho que a maioria dos casos que a gente faz análise de perfil, a gente mostra gaps assim fantásticos. Tem um caso específico, um cliente grande em Limeira, de autopeça. A gente fez lá ele tem 2 linhas independentes de pressão. Né? Uma de 14, outra de 7 bar. 14 alto, né? Eles chamam de alto. A gente vai até 450 bar de instalar. Na verdade, eu estou com um projeto agora que é uma 620 bar, uma linha que é uma linha especial para teste. A gente não tem muita limitação quanto à pressão, mas na indústria, no geral, 14 bar o pessoal chama de alta, né? E a gente fez uma análise de perfil lá e num domingo específico, a fábrica não ia trabalhar, os equipamentos ficaram todos ligados para que garantisse a pressão estável. E lá nós encontramos o equivalente a 300 HP de compressor só para manter a linha pressurizada. Então, olha o potencial de economia que tem aí. Né? Para leigo como eu... Quanto que isso representa? O que isso representa, Thiago? Tem que calcular aí, mas vai dar algo em torno de uns 400 a 500 mil no ano aí, jogado fora. $500,000. $500,000.
alguém seria promovido ali. Sem sombra de dúvida. Né? Então é um potencial. Só para pressurizar a linha, só pra manter a linha pressurizada. não funcionando. Sem operação. Sem processo. processo. É. Então, com esse primeiro estudo, a gente já consegue dar vários gaps para o cliente. Né? E o que é bacana também, que eu costumo dizer, por que eu gosto de começar por essa análise? Que aí eu consigo precificar o quanto que esse cara gasta de energia e, consequentemente, em dinheiro para gerar 1 metro cúbico de ar. Então, com essa informação, eu consigo mostrar para ele em tempo real, com o nosso equipamento de detecção de vazamento, quanto que custa aquele desperdício. Né? Em energia elétrica, que eu acho que não é só mais o dinheiro. Né? Antes era mais o dinheiro do custo ali, do desperdício. Hoje o pessoal já está vendo, energia elétrica, emissão de CO2. Por mais que o Brasil tenha uma matriz energética legal, limpa, né? Ainda assim nós temos um percentual aí de energia, vamos falar, não sustentável, né? Não limpa. Então você tem essa questão do crédito carbono, né? De emissão de CO2. Então a gente consegue mostrar isso com esse trabalho. Show. Muito bacana. Acho que fica bem claro aqui como que as empresas deveriam se preocupar com esse ponto, sim, né? E... Não, eu vou até desculpa te cortar, Diego. Até mais um case que eu acho que é bastante importante a gente explanar aqui. A cada bar de pressão que a gente consegue reduzir, 7% de economia de energia. Mas aí vamos contar o que acontece nas empresas efetivamente. Se você chegar para o operador e falar assim, tá 7 bar de pressão, por exemplo, e os equipamentos precisam de 5 bar. Se você chegar para o operador e falar assim, vou reduzir a pressão para 6 bar, o operador vai falar, vai dar problema. Certeza que vai dar problema, nada vai funcionar mais. Se você vai lá e reduz para 6 bar. Cai a energia da fábrica. Tá vendo? Queimou a luz do banheiro. Olha lá, não falei pra você. Não falei pra você? Não dava pra baixar. Não dava pra baixar a pressão da linha. O que a gente fez num cliente, que esse é um caso diferente. Junto com o pessoal da produção, não com os operadores, mas com os líderes. Coordenadores. A gente reduziu a pressão da linha para 5,5 bar sem avisar ninguém. Direto na origem. Então, a gente fez uma automação para reduzir. A gente colocou, em casos que a gente sabia que ia precisar de uma pressão maior, a gente fez um sistema de booster, justamente para elevar a pressão só num ponto específico, e reduzimos. Rodou perfeitamente e, como eu comentei no início, a cada bar de pressão que a gente consegue reduzir, a gente tem 7% de economia. Então, esse é um outro caso que a gente começa a olhar também mais no detalhe, e é muito comum a gente pegar empresas que são antigas e que tem um pessoal mais antigo, 8 bar de pressão aqui. Por quê? Não, porque sempre foi assim. O cara entrou lá, era assim. Então eles não olham para isso e não entendem que eles poderiam reduzir a energia, e isso a gente não tá falando de detecção, a gente não tá falando de vazamento, de adequação, nada. A gente só tá falando de olhar para a sala de compressores e realmente entender. É exatamente isso que você precisa? Então, esse é um ponto que a gente também bate bastante forte nessa tecla, justamente para a gente conseguir reduzir ele na origem e que o cliente tenha resultados mesmo, né? Que ele de consiga... economia, né? Exatamente. A gente tem um parceiro forte, né? O projeto deles é indústria 4 bar. Esse é o objetivo. 4 bar é difícil, né? É uma pressão bem baixa e tal, mas precisa de alguns componentes especiais. Mas acho que no Brasil hoje, a gente trabalhar com 5,5, 6, já tem um ganho fantástico. De eficiência energética ali da já sala vai de dar uma compressor. economia fantástica, vai ter redução de quilowatt, enfim. O que vocês atribuem? Vamos falar de sistemas ineficientes de ar comprimido, né? Vocês atribuem a falta de conhecimento ou não me incomoda? Uma pergunta interessante. Pergunta interessante. Pode ter os dois casos. Ao mesmo tempo. Acho que a falta de conhecimento, né? Acho que é o principal motivo aí do pessoal não... Cara, porque você parar para analisar, se o operador, né? Se o funcionário entender que a empresa tem que dar lucro, né, cara? Ele tem que ajudar isso para manter o emprego dele. Concorda? Então, é basicamente isso. Se você não olhar para o sistema eficiente, né, cara? Trabalhar com um sistema de qualquer jeito, você vai ser menos eficiente. Vai vir um concorrente que é mais...
e vai afundar o cara, né? Vai engolir o cara. Mas, Thiago, me corrija se estiver errado. Tem empresas hoje que compram compressores muito maior do que eles precisam para tô mais tranquilo, porque assim, ó, eu consigo produzir ar suficiente. Isso é bom? Não, claro que não. Teve um caso bem bacana que a gente fez também um trabalho de análise de perfil de consumo, que o cara cancelou a compra de um compressor. Que ele falou, cara, acabei de passar o pedido. Um fabricante grande de compressores. O rapaz de compras ficou... Não. O rapaz de compras ficou feliz. O vendedor talvez... não queria ver a gente pra frente. Mas aí eu analisei e depois eu falei assim, cara, vocês já compraram? Porque eles na reunião, na apresentação, ele falou, cara, a gente acabou de fazer o pedido. Vocês já compraram? Porque assim, não precisa. Você não precisa de compressor. Se você quiser comprar, acho até legal, porque um dos seus compressores na tecnologia é mais antiga, pouco eficiente. Mas eu não compraria um compressor grande. Eu pegaria 1 ou 2 pequenos, para você ter um backup. Então, a gente, até nesse nível, a gente consegue ajudar o cliente. Cancelar a compra, não comprar o backup, aposentar o mais antigo, deixou só uma máquina rodando. Funcionou. Pô, perfeito. Por um simples ajuste de pressão. Olha. Né? É um negócio que a gente consegue pegar nesse estudo também. Então, a gente consegue, né? Acho que... Não, sem dúvida. Ó, esse caso de compressores maiores do que preciso. Outro caso, e aí sempre envolve falta de conhecimento. Que é um caso que o Thiago me explicou de uma forma bem didática quando a gente começou e eu levo essa referência. As empresas hoje, elas crescem e não pensam na rede. E aí imagina a Bandeirantes com 6 faixas de carro chegando na marginal. Afunila, ou seja, você não dá vazão. Não. Então, as empresas, o que elas fazem? Compram compressores... Mais compressores e não mexe na infra. Esquece da infraestrutura da rede. Então, falta de conhecimento. Eles não fazem isso porque realmente não... Eles entendem que eu preciso gerar mais ar. É isso. Então, esse é um dos pontos que o Thiago comentou até no começo, né? De treinamento, conscientização. A nossa proposta de conscientização não é ir ensinar sobre pneumático ou ensinar sobre ar comprimido, mas é boas práticas. E como que a gente faz para reduzir, como que a gente faz para ser sustentável dentro desse processo, né? Então, é um ponto que a gente está olhando com bastante cuidado também para realmente conscientizar. Esse é um primeiro ponto e o Brasil está indo nesse caminho da conscientização. Inclusive, nesse caso de readequação, a gente desliga a máquina. Tem cara com 6 compressores, a gente fez um trabalho de readequação bem legal na planta lá, derrubamos para 3 máquinas. Mesmo processo produtivo, nada mudou. Metade. Desligamos 3 compressores. Então, mas esse casos, por exemplo, de o cliente ter compressor de carga e alívio e um com inversor invertido. O ajuste de pressão. Então, coloca o de inversor trabalhando 100% e coloca o carga e alívio modular. Ou seja, você fica gastando muita energia aqui. Vários casos, não é raro. Então, quando a gente olha para a sala de compressores, que foi até uma pergunta que você fez, a gente encontra inúmeras oportunidades sem olhar para a fábrica. Sem entrar no processo. Sem entrar no processo, a gente já começa a ter diferentes tratativas e soluções só olhando para a sala de compressores. Concluo aqui que bom que tem a Yari, né? Isso aí. Perfeito. Acho que dá para concluir aqui. Foi legal aqui a gente falar de alguns pontos. Então, a gente está falando assim de sistemas ineficientes, né? E falou do Brasil começar a trazer essa conscientização. Qual é o impacto ambiental que o processo de ar comprimido tem, né, para uma indústria? Não, legal. Até quando a gente iniciou a Yari em 2016, 2017, até 2021, mais ou menos, a gente sempre falou em redução de custo. Era esse o nosso foco. Vamos reduzir custo ali na energia elétrica. E existe uma migração para... Eu não preciso só reduzir custo. Isso eu já consigo em várias frentes. Eu preciso reduzir minha pegada de carbono. Então, cada vez mais, até de acordo com a COP, a COP 27, a COP 30, inclusive, vai ser no Brasil, em Belém, as empresas, os países, na verdade, estão olhando para o clima. Então, a gente está tendo um problema muito grave com o clima. A Yari também vem para essa parte de sustentabilidade. Então, a gente tem duas ações. A primeira ação é, dentro desse processo nosso de detecção de vazamento e de análise de perfil de consumo, a gente já consegue identificar
qual é o gasto que ele tem ali de carbono mesmo, né? Da pegada de carbono. E a gente consegue falar para ele de compensação. Então, hoje você tem um gasto X, para você compensar isso dentro do seu processo, você precisa ter essas ações, plantar tantas árvores, enfim. Então, a gente entra nesse nível porque a gente entende o ponto principal da sustentabilidade dentro do ar comprimido. Então, a gente está olhando muito para isso. Então, essa é uma frente que a gente trabalha. Segunda frente, a gente está fazendo parceria com algumas ONGs, ou com uma em específico, isso a gente vai abrir na sequência depois, para que a gente possa também a Yari ser uma referência. Uma referência, ajudar tá à os frente clientes nessa compensação. Essa é a ideia. O cara tem que fazer uma compensação, porque ele está queimando X tonelada de CO2 com esses desperdícios. Então, a gente vai ajudar na compensação. Então, vai mostrar para ele um caminho para ele fazer essa compensação e a Yari também vai investir para poder fazer essa compensação. E a Yari também, a gente está com algumas ações mais regionais para que a gente possa contribuir e para que a gente também possa ganhar o selo de empresa certificada como empresa que se preocupa com a redução da pegada de carbono. E ser carbono free, né? Ser uma carbono zero. Isso, exatamente, carbono zero, livre de carbono. Então, a gente também está migrando para esse lado. Então, de alguma forma, a gente quer contribuir com os nossos clientes, a gente quer contribuir internamente e a gente entende a importância de todo esse movimento para que a gente consiga também ser uma referência na parte de sustentabilidade. Isso é extremamente importante e cada vez mais o clima está aí, a gente está vendo a quantidade de coisas que estão acontecendo. Então, o que a gente puder fazer, o que tiver dentro do nosso alcance, a gente vai fazer também para sustentabilidade. Tiagão, 300 HP lá, não sei... Isso, 200 e poucos quilowatts. 200 e poucos quilowatts. Para o meio ambiente, né? E aí, que entrou nessa dinâmica de reduzir, entender alguns pontos ali. Falando para o meio ambiente, é esse o impacto, né? Qual que é... Quanto de CO2 a gente está estimando aqui que uma empresa... Depende da matriz energética. Depende da matriz. Porque se você analisar aqui no Brasil, né, como eu comentei, a gente tem uma matriz relativamente limpa, né? Porém, tem muitas multinacionais aqui dentro do Brasil que para eles fazerem análise da compensação da pegada, eles usam a matriz energética europeia. Sei lá, 80% de carvoaria, sei lá como é que é lá. O negócio é muito pior. Então, varia, né? Varia muito, né, essa questão de quantos quilowatts representa tantas toneladas de CO2. Depende realmente da matriz que a gente analisar. Agora de cabeça eu não vou lembrar exatamente quanto que representa 1 quilowatt aqui no Brasil. Se eu não me engano, acho que era 12 quilowatts para cada tonelada, uma coisa assim. Eu não lembro agora de CO2. Mas vai variar, depende da matriz que o cara está usando, né? Tem empresas japonesas aqui no Brasil que usam uma matriz do Japão, tem empresas alemãs que usam a europeia, e assim, né, sucessivamente. Maravilha. Bom, acho que a gente discorreu bastante aqui sobre, né, desde a geração até o ponto de consumo, falando em tudo que a Yari ela consegue atender, né? E como é que a Yari projeta assim, o futuro, né? Falando de perspectivas, né? Como é que ela enxerga o mercado atual? Imagino que desde a sua fundação muita coisa evoluiu, se consolidou. Hoje dá para a gente falar que é a principal referência no país em eficiência energética em ar comprimido? Eu acho um pouco difícil falar que é a principal referência, porque infelizmente ainda no Brasil não é uma referência. A eficiência energética em ar comprimido é algo que a gente está construindo, né? Então, vamos falar que a gente é um dos desafios aí. Nós estamos desbravando esse oceano, né? Então, acho que pretendemos ser uma referência, né? A gente tem alguns, já falando de projetos e tal. A gente tem um projeto bem bacana que o sistema já está praticamente pronto, acho que daqui 2, 3 meses já tá no ar. A gente vai credenciar parceiros. Então, para que isso? Para aumentar a capilaridade. Então, eu quero ter um credenciado Yari dentro de Manaus, para atender a indústria de Manaus. Então, vai ter lá uma empresa com os equipamentos nossos, com a nossa tecnologia, com o nosso software, para poder atender a demanda de lá, sob a nossa supervisão, né?
enfim, e fazer isso no Brasil inteiro. No Então, Brasil. esse é um projeto que a gente deve iniciar o processo daqui uns 2, 3 meses, né? Mas realmente, o Brasil hoje, ele... Negligencia? Eu acho que também, talvez seria um caminho, mas não tem o conhecimento. Eu acho que aí que está o grande ponto, não tem a conscientização. Uhum. Então, por este motivo, a gente ainda está muito embrionário dentro da eficiência energética em ar comprimido. Então, realmente, como o Thiago comentou, não tem uma referência hoje. Hoje a gente atende grandes contas e muitas das contas que a gente atende é até um sistema top-down. Vem de fora do Brasil para o Brasil a exigência de olhar para isso. Não parte do Brasil. Então, a maioria das empresas que a gente acaba atendendo são multinacionais. A gente atende empresas nacionais, mas a grande maioria são empresas, são grandes grupos, né? O Lucas foi semana passada, o cliente falou, pô, mas o cara pediu para você vir aqui, mas nem veio. Eu tenho que acompanhar, quer dizer, foi um incômodo receber o Lucas para ajudar o cara a economizar, reduzir um monte de coisa. Então, realmente... Valores invertidos, né? Falta cultura ainda, falta... Então, qual que é nosso papel hoje como IARI? Como o Thiago falou, a gente precisa atender a nível nacional. A gente já atende fora do estado de São Paulo, várias empresas. A gente vai aumentar isso durante esse processo. E conscientizar. Então, cada vez mais a gente tem que estar presente, tem que compartilhar ideias, soluções, o que está acontecendo dentro do mercado, justamente para que as empresas olhem para isso e falem, isso eu posso aplicar dentro do meu negócio, faz sentido, principalmente quem é de utilidades, faz muito sentido olhar e controlar e saber exatamente o que está acontecendo dentro do ar comprimido. Uma empresa sem ar comprimido não produz. Quantos casos a gente já não pegou de pessoas, empresas desesperadas porque parou um compressor ou porque colocou uma máquina nova e a planta não está rodando como deveria? Então, a gente realmente está olhando para isso, né? Que bacana. Show de bola. Acho que a gente conseguiu falar bastante coisa aqui, mas tenho certeza que é uma virada de chave, então, para as indústrias, né? E falar dessa conscientização, vem mais treinamento por aí? Sem dúvida. Da IARI? Boa. Na verdade, o próximo passo agora vão ser treinamentos de produto. A gente vai gravar vários treinamentos de produto para que a gente possa apresentar os produtos e principalmente para quem receba essas informações, eles entendam exatamente onde eles podem aplicar dentro da indústria. E de forma bem sucinta, fácil, né? Tutoriais. Né? Tutoriais. Coisas curtas para poder ser mais objetivo, né? Então, esse vai ser o nosso próximo passo para a gente poder compartilhar informação também. Nossa proposta aqui é apresentar a IARI, obviamente, mas também a gente vai compartilhar conhecimento. Como o Thiago tem aí 20 anos de experiência em ar comprimido, a gente vai compartilhar essa experiência de uma forma bem transparente para que a gente possa conscientizar realmente. Não precisa ser só engenheiro para entender dessa... Nada. Imagina. O que mais a gente treina não são engenheiros, né? Pronto. E discorrendo aqui, né, a IARI nasce, né, vocês se juntam, estabelecem uma parceria de sucesso, mas quem são vocês na vida pessoal? Quem é Thiago? Quem é Lucas? Né? Como é que concilia, né? Casa, trabalho, trabalho, casa, como é que é? Cara, eu sou um pai de família, né, tenho 2 crianças lindas, um menino e uma menina, né, casado, muito bem casado. Vivo bastante em função do trabalho bastante, gosto do que eu faço, então me dá muito prazer em resolver problemas. Acho que a gente, no final da conta é isso, a gente ganha e vive para resolver problemas, né? Então é uma coisa que eu gosto bastante e nas horas vagas, cara, curtir família, passear um pouquinho, né? E é isso. Eu basicamente... sou um cara bem pacato, assim, bem simples. Tem muitas... Mais filho de Deus. Não. Isso. Faz um churrasco. Opa, faça. Sensacional, gosto, sensacional. Cara, nunca recebi esse convite. Olha só, Tá ao feito. vivo. Tá feito. Vamos marcar. Vamos lá em casa, lá. Não, legal. Agora o Lucas já é um cara diferenciado, é um cara que já tá... Vendedor, agora comercial. Influencer, tá migrando novos caminhos. Né, isso é verdade, realmente. A vida pessoal, até compartilho algo que eu gosto muito, né? Que é saúde, família e trabalho, do meu grande amigo Joel J.
nunca inverter a ordem. Então, a gente precisa seguir e entender que a vida, ela é uma roda e ela tem que girar com vários pilares, né? Não dá para você focar só em trabalho e esquecer família, ou focar em família e esquecer a vida financeira. Então, quando você consegue equilibrar todos os pontos, é onde você consegue ter uma vida mais equilibrada. Então, eu acredito muito nisso. Como o Thiago comentou, estou realmente num novo projeto. Esse projeto é focado em ajudar outras empresas a atravessar essa barreira que a gente já atravessou. Já atravessei em outros negócios também, posso compartilhar aqui depois. Mas atravessar essa barreira, porque quando a gente fala de vendas dentro de um processo, é uma coisa bem diferente, porque uma empresa que não vende, não adianta ter os outros processos, né? Não adianta você ter uma excelente contabilidade, um excelente marketing, se você efetivamente não vende. Então, eu acredito muito nisso. Tem uma parceira em casa, a Amanda, ela me apoia demais dentro desse processo, a gente conversa bastante, compartilha bastante disso. Então, a gente também está construindo essa vida juntos, a gente gosta muito de viajar, de curtir os momentos, né? Então, uma coisa que é muito importante, e aí o que o Thiago falou, a gente acredita muito no nosso negócio, acredita muito no que a gente consegue ajudar outras pessoas através da Yari. Mas as pessoas, elas pensam só no ganho final. Então, quando eu conseguir ter o emprego dos sonhos, eu vou ser feliz. Quando eu conseguir viajar para os Estados Unidos, eu vou ser feliz. E o pessoal esquece da jornada. Então, uma coisa que a gente vem vivenciando dentro da Yari, e eu particularmente venho vivenciando dentro da minha vida. Vamos curtir a jornada, vamos curtir esse processo, realmente curtir esses momentos, né? Porque são feitos de vários momentos, vários pontos. Também. Cara, tem muita história para contar. Cara, tem muito caso. A gente vem aqui, conta vários casos de sucesso. Tem um monte de casos que não deu certo. A gente já desceu para Santos uma vez, e aí compartilhando um pouquinho. O Thiago, ruim. Sem chance de descer. Desceu. Intoxicação alimentar. A gente desceu para Santos e tal. Vamos medir, puta projeto legal. A gente não conseguiu fazer o trabalho. Cara, não deu certo. O que a gente fez ali, a gente errou numa estratégia e não deu certo. Então, assim, a gente tem vários cases, vários pontos para contar de coisas que também não deram certo. Então, eu venho nessa nova jornada também. Acredito muito na Yari. A Yari, que eu acredito que a gente possa mudar muita coisa dentro da Yari, mudar muito, inclusive sustentabilidade, mudar redução de custo, enfim, diferentes frentes. Mas é isso. Então, dentro desse processo, a gente está batalhando bastante, tem uma jornada assim, bastante grande pela frente. Eu partilho bastante dessa filosofia que você comentou, saúde, família, trabalho. Eu só acrescento na minha percepção que eu coloco que Deus, né, na frente, né? Sim. Que eu acho que ele é quem proporciona esses momentos, né? E acho que esse é um deles. Mas eu queria dividir, né, nesse pouco tempo que eu tenho de área, aproveitar a oportunidade para dividir um episódio que para mim marcou bastante, apesar do pouco tempo, né? Vem de uma cultura no mercado financeiro que era mais fácil colocar o sangue no profissional do que, enfim, perder negócio, né? E teve uma situação que acho que é importante depois vocês compartilharem, assim, que acho que casa muito com a missão, visão e os valores, né, que vocês têm praticado dentro da Yari. E eu imagino que essa é uma extensão para o mercado, né, para os clientes, né? E a situação foi que, né, tava para sair um pedido e o cliente exigiu que esse pedido acontecesse já, né, era quinta-feira ou sexta-feira, e ele queria que o trabalho fosse executado no próximo domingo, né, e o profissional, né, a gente não conseguiu em tempo hábil, né, deslocar o profissional em campo, e aí eu, né, como parte do time comercial, né, a gente precisa achar uma solução. E a resposta que eu tive desses caras aqui foi: a gente não vai pegar o pedido, né? Porque esse domingo a gente não pode, mas a gente já pôde infinitos outros, né? Sem dúvida. Então, e aí eu, né, me coloquei naquele momento no lugar do profissional de campo, né? E eu falei, então se algum dia acontecesse uma situação similar, imagino que com um profissional comercial, talvez a resposta seria o mesmo. É assim mesmo, na real, porque eu vejo que, né, falar bonito, né,
todos, né? Eu vejo que tem um monte de... né, a internet tá cheio de discursos bonitos, mas a prática eu acho que é difícil de encontrar. E eu tive esse privilégio e oportunidade de ver, né, com os meus próprios olhos essa situação que foi bastante emblemática. Na prática é assim mesmo ou foi um caso isolado? Cara, é que para você, né, foi, acho que pela sua vivência em outros mercados, pra gente é o normal. A gente nem percebeu. A gente não percebeu. Na verdade, como é feito? Sempre foi feito assim. O cliente solicita um final de semana, a gente vai conversar com os profissionais. Pessoal, alguém pode ir no final de semana agora? Tem algum compromisso? Por quê? Família, saúde, Deus. Cara, o trabalho tá ali. No nosso serviço, eu não tô indo salvar uma vida, né? O cara já tá há 20 anos desperdiçando energia elétrica. Se esse final de semana eu tiver que levar meu filho para ir num jogo de futebol, cara, ele vai ficar mais um final de semana esperando. Se eu afirmei um compromisso com meu filho. Então, acho que, né, a gente tem que ter um mínimo de bom senso. O cara pede numa quinta para um domingo, olha, lamento. Então, pô, é ruim perder o pedido? Pô, é muito ruim perder o pedido, né? A gente vive de vendas, como a gente falou. Só que eu também não vou sacrificar o profissional que vai estar na linha de frente para fazer isso. E por que é fácil resolver isso? Porque eu já fui da linha de frente, né? A gente já trabalhou muito na linha de frente. Então, cara, infelizmente não dá. O não, né, faz parte também. A gente tem que aprender a falar. É óbvio, de uma maneira bacana, mas falar, olha, infelizmente nesse domingo a gente não vai conseguir trabalhar. Realmente assim, hoje a gente olha muito para equipe. O que é trabalhar em equipe? Então, uma empresa de 2 pessoas vai ser simplesmente uma empresa que a gente não vai conseguir atingir tudo que a gente quer atingir, impactar tudo que a gente quer impactar. Entendi. Então, realmente, a gente valoriza muito, muito profissional. São pessoas. E essas pessoas também têm família, têm as suas prioridades. E trabalho é uma da roda. Ela também é um ponto para todo mundo. Então, a gente olha com muito cuidado para isso. Então, para trabalhar conosco, a gente sempre vai buscar pessoas com caráter e a gente vai treinar habilidades. Isso está tudo bem. Mas, assim, a gente é transparente na origem. Então, criar experiências novas para essas pessoas, a gente olhar para essas pessoas dar perspectivas também de crescimento, a gente olhar para essas pessoas como um todo ali, como uma vida mesmo, né? Não só como um número, não só como você tem que ir, a gente tem que fazer isso acontecer. Eles já sabem. Putz, o nosso time é extremamente comprometido. É um domingo que não pode. Mas quantos dias não saiu 5 horas da manhã para conseguir atender o cliente? Ficou até 8 horas da noite. Domingo de carnaval. Essa foi inesquecível, né? Domingo de carnaval. Nós também... Bloquinho da enchedora. Ficamos lá na enchedora. Não posso falar o cliente, mas ficamos numa enchedora trabalhando. A gente saiu de casa às 5 horas da manhã, voltou 11h30 da noite. Para poder atender aquela demanda. O time tava lá, tá tudo bem. Tava combinado. Então, por isso que, assim, a gente sempre combina o jogo antes. Nunca é urgente. E se falar que não pode, tá tudo bem. Preto no branco, olho no olho. É isso aí. Então, esse é algo que a gente leva muito. Recentemente, eu tive a oportunidade de levar aí os meninos também que trabalham com a gente para pular de paraquedas, para criar uma nova experiência, para entender ali que o céu é o limite e que é importante sair da zona de conforto, né? Então, a gente está aqui hoje dentro de um podcast e trazendo conhecimento, para nós também é sair da zona de conforto. Porque nosso negócio é dentro de fábrica, é visitando clientes. Então, a gente olhou e estamos realmente fazendo coisas diferentes para poder atingir mais pessoas e para poder contribuir. Diferentes, né? Perfeitamente. É isso. É alta performance que fala, né? É isso aí. Estamos tentando. Estamos buscando. Estamos buscando. Sempre em busca. O que é alta performance, Lucas? O que é em vendas? Quando a gente fala de vendas, o que é criar um time de alta performance? É você extrair o máximo do seu time de uma forma orgânica, natural e que eles vão entregar mais do que eles são pagos para fazer. Todo profissional que é pago para fazer algo e ele só faz o que é pago, esse profissional não merece estar no time. Simples assim. Então, um profissional que tem alta performance é aquele cara que vai otimizar o tempo, é aquele cara que tem uma agenda, é aquele cara que sabe exatamente como que ele vai, como será o dia dele, a semana dele, o mês dele, ele tem planejado. Então, não vai ter surpresa. Vendas não é surpresa. Eu não posso esperar que os números aconteçam. Então, para que você tenha alta performance, para que um profissional tenha alta performance, realmente é importante que ele olhe para
para a meta dele, para o dia dele, para os clientes dele e entregue muito mais do que eles estão pedindo. Muito mais do que eles estão pedindo. E é um processo. Uhum. Bom, para a gente fechar aqui, eu queria que... Acho que a gente discorreu bastante, né? E para mim marcou até o nome, né? O E4AC. E4AC. Como tudo começou. Como tudo começou. Mas vocês estão na jornada empreendedora, imagino que não é de hoje, né? Thiago, que conselho você daria para quem nos ouve, né? Lá atrás, quando ele, também quero me arriscar nessa aventura. O que você gostaria de ter de informação que você não teve na época, né? E até falando aproveitando aqui a Iari, né? Nessa jornada, o que você gostaria talvez de ter de informação que lá atrás você precisou descobrir na raça? Boa pergunta, hein? Eu nasci numa casa com privilégio, né? Eu tenho meus pais têm uma mente empreendedora, né? Então, para mim foi meio que é isso, cara, né? Você olha para os seus pais e fala, é isso que eu vou fazer da vida, né? A minha referência tá ali em casa. Então, não foi tão difícil optar por esse caminho, né? Agora, no Brasil, empreender, cara, é um desafio muito grande, né? A gente aprende sobre tributo. Putz, cara, você aprende. É fácil? Não é fácil. Não é fácil. Você começa a entender que, né, emissão de nota, né, tem vários detalhes, contabilidade, você tem que ter um contador bom. Então, são vários processos aí dentro para se construir uma empresa, né? Que eu aprendi meio que na raça mesmo, né? Não tive muito caminho, né? Então, hoje, né, se fosse começar do zero, eu buscaria conhecimento. Que primeiro eu fui resolver problema, como eu comentei com você. Cara, vou resolver problema e dar dinheiro, porque, se ninguém tá resolvendo, né? Deixa que eu resolvo. Então, deixa que eu resolvo, você paga por isso. Então, mas o ideal é você buscar conhecimento para poder não cometer erros como diversos documentos, erros, processos trabalhistas, esse tipo de coisa, né? Então, acho que é mais a busca pelo conhecimento que vai te evitar tropeços aí. E você, Lucas? E você, Lucão? Que conselho daria para quem nos ouve? Foi um pouco diferente, né, na jornada. A jornada eu apoiei desde o início, cara. Foi um pouco diferente, então... Imagina só, eu saí de uma multinacional com uma perspectiva muito grande de plano de carreira. Eu tinha todos os tickets que você possa imaginar e gostava dos tickets. Tinha carro da empresa, tinha iPhone, ou seja, eu não precisava, teoricamente, empreender, não faria o menor sentido. Mas eu vi uma oportunidade de negócio e resolvi encarar. Desafios do empreendedor. Ninguém te conta... Que não tem ticket. Que não tem ticket. Que salário, assim, não é uma coisa que vai ser constante. Então, realmente, para quem inicia, quer ser empresário mesmo, é importante. Primeira coisa, acreditar no negócio. Tem um plano, né? Segue o plano. Segue o plano. Estruturar um plano. É extremamente importante você ter um plano. Você estrutura esse plano que você acredita, busque ajuda de profissionais que já passaram por isso. Estrutura o plano e segue, porque vão vir muitas barreiras, vai ter que enfrentar inúmeros desafios, inúmeros. E como o Thiago comentou, desde desafios de colaboradores com diversos tipos de situações, como carga tributária. Eu abri a empresa com um contador errado. E abri um MEI, estourei no primeiro mês. Mas ninguém me contou qual era, porque que tinha limite, que aquilo não era possível e tudo mais. Eu escutei muito que... Nossa, o que eu escutei de... não faz isso. Esse com certeza não é o melhor caminho. Escutei... Time que torce contra. É muito comum. Mas não é o time que torce contra. Exatamente, é o medo que trava as pessoas. Então, não é que torce contra porque quer ser o mal, porque quer que você fracasse. Torce contra porque fala, se você fracassar, vai falar, eu te avisei, porque você estava estável. E até uma outra pessoa que eu sigo bastante, que é o Flávio Augusto, ele fala muito que não existe estabilidade. Não existe estabilidade. Então, as pessoas buscam uma coisa que não existe. Uhum.
E aí, dentro do empreendedorismo, não existe mesmo estabilidade. Mas, assim, as conexões que a gente faz, o networking, as experiências são muito diferentes também. Então, a gente se submete a todo dia a sair da zona de conforto, a criar situações novas, a pensar em estratégias novas. Eu e o Thiago, a gente conversa direto e aí? Qual vai ser o plano agora para o próximo mês, para o próximo ano? Que metas que a gente vai colocar? Vai ser agressivo, não vai ser agressivo? Que linhas? Por quê? A gente tem que ter um plano. Tem que ter um norte para ter um caminho para seguir. Mas assim, acredite no negócio e olhe para vendas. Uma coisa que acontece muito. O cara é muito bom, sei lá, pintor, e quer abrir agora a empresa dele de pintura, mas ele não sabe vender. Mas ele sabe muito bem executar o trabalho. Esse cara vai ter problema. Uhum. Ele vai ter problema de alavancar o negócio dele porque ele não está olhando para vendas. Mas ele é um profissional muito bom. Então, olhar para vendas, acreditar no produto e seguir um plano, com certeza vai dar certo e vai ter sucesso. Muitos técnicos muito bons não se tornam bons empreendedores. Isso é o mais comum. O mais comum, né? Bons empreendedores contratam esses técnicos muito bons. Esse é o jogo. Pronto. E como é que a Yari vem olhando para essa área de vendas, assim, né? Como é que está estruturando, expandir nível Brasil? Aí, que conselho dá para esse time comercial, né? Os times de vendas em geral, né? Assim, eu aproveito e pego umas dicas aqui, garanto minha cadeira. A gente contratou um cara de vendas muito bom agora. Isso. Não acredito. Acredite. Sério, o cara é fera. O cara é fera. Tá muito bom, tá saindo muito bem. Mas assim, uma coisa em vendas que é bem importante, e a Yari sempre partiu desse princípio. A gente não oferece nada para o cliente. Eu vou contar o último caso aqui, até porque eu acho que o tempo está acabando. A gente sempre vai olhar para a dor do cliente, para a necessidade do cliente. Sempre, sempre. A gente nunca vai oferecer uma coisa que o cliente não precisa. Perfeito. Um caso em específico, a gente vendeu uma coisa, a gente estava dentro de um cliente, a gente prestou vários serviços dentro desse cliente e ele precisava de mais um serviço. Só que a gente não foi ver esse serviço porque a gente já conhecia a área. Ele explicou por telefone, a gente passou o preço para ele, ele falou beleza e colocou o pedido. Mas a gente não foi ver. Chegamos no cliente, fomos lá onde ele falou e o serviço que ele precisava. Falei, putz, aí, Thiago, mas o cara não precisa. A gente com o pedido na mão, ele não precisa fazer isso. O que a gente faz? A gente vai lá e faz mesmo assim só para deixar bonito ou conta real? Transparência sempre. Chamamos o cliente, olha, a gente está com o pedido na mão e um valor extremamente atrativo, mas o que você me pediu aqui, assim, não vale a pena. Não há necessidade e você não vai ter retorno. Porém, se você concordar, a gente usar esse budget para essa área, você vai ter um retorno muito maior. Mas o cliente agradeceu a gente e a gente seguiu nesse caminho. Mas a gente corria o risco muito grande do cliente falar, então não quero, cancela o pedido. E a gente ia falar tudo bem, porque a gente realmente parte do princípio de ser transparente. Eu escutei essa semana, olha, você falando isso, essa semana no LinkedIn, acho que o Geraldo Rufino, né, ele postou uma frase lá que se a relação comercial, as duas partes não saírem ganhando, não é ganha-ganha, é desonestidade. Sim. Ele até usou uma palavra que... Mais forte. Bem forte, né? E eu acho que é bem isso, né? Acho que quando ambos os lados não saem ganhando, dificilmente a gente está falando de uma relação comercial saudável, né? Já deu para entender aqui que a Yari não tem esse perfil, né? A gente faz isso internamente, entre os colaboradores, tem que ser uma relação ganha-ganha, e com os clientes tem que ser uma relação ganha-ganha. Então a gente sempre vai partir desse princípio de olhar para qualquer situação, seja ela qual for, de todo mundo tem que ganhar dentro daquele processo, né? Isso é o melhor. E esse é um caso que... Então, quando a gente olha para vendas hoje, a gente sempre está migrando para olhar a necessidade do cliente. Nós somos um consultor. Então, assim, talvez a gente tenha aquela imagem de vendas daquela pessoa que quer se impor, que quer tirar pedido, que quer, de alguma forma, sabe... vendedor de carro, que você tem que levar esse carro, você olha pro carro e fala, não faz o menor sentido eu levar esse carro de uma forma muito incisiva. E o nosso caso, não. A nosso tipo de vendas escuta o cliente, entende a necessidade. E apresenta a solução. Simples assim. Identificar, analisar, resolver. Perfeito. É isso aí. Uma última frase, então, para deixar para todos os nossos ouvintes. Boa, olha só, hein? Inovador. Última frase. Bom, vamos começar a pensar em eficiência energética, né? Acho que... Conscientização. Eu acho que
Cara, eu vejo o Brasil, né, um país do futuro, de verdade. Acho que a gente tem tudo aqui. Só que para a gente ser o país do futuro, a gente tem que mudar um pouquinho a cultura, né, das empresas, né, e começar a tentar tornar as empresas aqui, os nossos clientes, empresas mais eficientes. Não só no ar comprimido, mas como tudo, né? Acho que ele tem que ser uma produção, trazer coisas, produzir de forma mais barata, mais sustentável, para que eles consigam exportar cada vez mais. Então, esse que eu deixo aí de mensagem. Vamos tentar focar em eficiência. Estaremos juntos nessa. Lucas, uma mensagem para encerrar o nosso programa, primeiro YariCast. É isso aí. Show. Bom, olhe para redução de custo e redução da pegada de carbono, adote eficiência energética em ar comprimido. E uma coisa que é bem importante, em ar comprimido principalmente, pequenas ações geram grandes resultados. Nossa, Sim. Fiquei arrepiado aqui. Profundo, hein? Profundo. Isso aí. É isso aí. Tá visto. Valeu. Não dá pra falar meninos, que a Senhores. estrada deu pra ver que foi longa e de uma jornada muito bonita de se escutar. Eu aprendi demais aqui, um privilégio poder estar na bancada desse lado aqui e escutar em primeira mão, né? É verdade. Escutar em primeira mão que os outros terão oportunidade. Um prazer enorme falar com vocês, como sempre. Muito Valeu. obrigado pela... Obrigado. Obrigado, Diegão. Nós que agradecemos.